Fala rapaziada, beleza? Hoje ela serve mais um vídeo para você nesse canal e hoje eu quero falar do Richard Wright. Viemos aí falando do Pink Floyd, viemos falando do Roger Waters e chegou a hora de falar do Richard Wright aí, que passou a ser um cara subestimado aí, não tão reconhecido pelo Roger Waters e por algumas pessoas, mas eu tenho certeza que quem é fã do Pink Floyd sabe que o Pink Floyd sem Richard Wright não é a mesma coisa, não era a mesma coisa, você sabe disso, né? Tanto que o David Gilmour não pensa nem fazer nada sem Richard Wright, a não ser aquela música que ele fez lá, né? Em favor do pessoal da Ucrânia. Mas enfim, o que acontece? Depois que o espírito de porco ditatório entrou no corpo do Roger Waters, aquele corpo alto e magrelo, o Richard Wright ele viu que ele não tinha espaço para contribuir com os trabalhos do Pink Floyd, cara. Ele não pôde colocar nada no Animals, né? Colocou ali os arranjos dele ali nas músicas ali, mas parte de composição, como ele havia feito anteriormente, até ali o Wish You Were Here, ele não pôde. Então ele tinha as suas composições que ele decidiu. Como ele estava ali 6 meses, né, antes das gravações do disco na Grécia, ali em Lindos, junto com David Gilmour e suas respectivas famílias, ele começou a se apaixonar pela navegação, comprou um barco que quase que virou a casa dele, ele ficava ali velejando, aquela coisa toda, e ele tomou gosto por esse tema. Aí ele começou a compor em cima disso, que veio a ser o Wet Dream, diz que foi lançado em 78, gravado no Superbird Studios na França, viu? Logo depois dele ter gravado, uma semana depois, o David Gilmour entrou para gravar ali mesmo o seu primeiro disco solo. Tava todo mundo com raiva porque não estava podendo participar das composições da sua própria banda, cara. E o disco, né, veio se chamar o Wet Dream e vieram perguntar pro Richard Wright, você sabe, né, o que Wet Dream, sonho molhado, quer dizer. Você sabe o que isso quer dizer, né? E perguntaram, mas o que o tema do disco tem a ver com sonho molhado, né? Que você já sabe que é. Ele falou, não tem nada a ver, simplesmente eu gostei desse termo e botei o nome do disco, mas não... É porque eu gostei mesmo do nome, do termo, Wet Dream, botei, não tem nada a ver com o tema. E realmente o disco ele não tem, fora aquela coisa, aquele sentimento de que você está num clima náutico, não tem nenhum conceito no disco. E o disco foi gravado ali com o seu equipamento e ele contou com a ajuda do Mel Collins, saxofonista, que ficou famoso aí por participar do Alan Parsons Project, e também pelo Snow White, a participação do Snow White nas guitarras, o Snow White que depois veio a tocar com o Pink Floyd nas turnês ali do Animals e do The Wall, e posteriormente o Snow White começou a trabalhar para o Roger Waters e fez um bom trabalho, tanto ele como o Mel Collins ali na participação do trabalho com o Richard Wright. Também na banda ele contou com o Larry Steele no baixo e o Reg Isidore na bateria. Aquela capa maneira foi feita ali, foi pelo Aubrey Powell e pela equipe da Hipgnosis, que sempre trabalhou com Pink Floyd, aí Hipgnosis do Storm Thorgerson. E voltando aí às músicas aí, claro, falando das músicas, pô, tem músicas fantásticas, cara. Você sente nesse disco muito mais do Pink Floyd do que você, por exemplo, ouve no The Final Cut ou nos trabalhos solos do Roger Waters e do David Gilmour. Se for perguntar por um material solo que tem mais a ver com Pink Floyd, eu posso dizer para você com certeza que o material do Richard Wright aqui no Wet Dream tem mais a ver com o som do Pink Floyd, né? Até mais da meados de 75 para trás, né? 72, 70. O Richard Wright tem mais a ver com o Pink Floyd do que os outros dois que se tornaram os mais famosos. Cara, e o disco começa muito bem com a música Meridian Sea, que é uma música instrumental, começa com um piano bacana e depois já entra aqueles sintetizadores, aqueles Moogs que o Richard Wright gosta de trabalhar, uma música fantástica. Aí entra também aí o solo de saxofone do Mel Collins e as guitarras ali também do
Snowy White, uma música muito bacana, gostei muito dessa música muito boa. Também tem a música Against the Odds, que é fantástica, uma música que eu gostei muito. Essa música aí com o Richard Wright cantando, ele aqui no disco ele alterna uma música instrumental, uma com voz, uma instrumental, outra com voz. Todas as músicas foram compostas por ele, a não ser a Pink Song, que a letra foi escrita pela sua esposa na época, a Juliette Wright. Juliette Wright que cantou uma das músicas do Richard Wright anos atrás, uma música que não foi lançada. E também tem a música chamada Cat Cruise, que virou o single do disco. Tem uma música também chamada Summer Elegy, muito bacana, que ele tá mandando muito bem na voz, musicaço. Tem a música Waves, muito bacana. Também tem a música Holiday. Tem a música Mad Yanni Dance. Tem a música Drop in From the Top. A Pink Song, que, cara, ela me lembra um pouco a Stay, do Obscured by Clouds. Não sei se você teve essa impressão quando ouviu essa música. Ela me lembra Stay. Muito bacana essa música. Também tem a música chamada Funk Jukes. Muito bacana, cara. É um disco com 10 faixas, as músicas são curtas, média de 3 minutos, 4 minutos. O disco que tem menos de 40 minutos, deve ter uns 38 minutos de duração. Mas é um disco muito agradável de ouvir, cara. Você não pula faixa nenhuma. Tu põe o disco e tu ouve. O disco ele passou um pouco despercebido, ninguém deu muita bola para ele. Lá na frente, o Richard Wright, apesar de dizer que gostou muito do disco, ele disse que preferia ter tido mais tempo para dar uma mixada melhor no disco e também para escrever letras melhores. Mas eu não vejo como isso desabone o disco, eu acho o disco muito bacana. Depois que o disco foi lançado, né, o Roger Waters, num ato de cólera, raiva e desespero, ele criticou o Richard Wright. Por quê? Porque ele acusou o Richard Wright de ter escondido composições e arranjos num disco que ninguém ouviu. Desperdiçou, né, tudo aquilo que ele poderia ter feito no Pink Floyd num disco que ninguém ouviu, e que isso foi um ato estúpido. O cara não deixa o cara trabalhar na banda, e quando o cara faz um trabalho solo, o cara reclama que o cara tinha guardado o arsenal para ele, né? É uma coisa que ninguém vai entender. E o disco ele foi relançado mais 2 vezes, né? Essa primeira versão tinha esgotado, mas depois ele foi relançado em 1990 e 2005, se eu não me engano. E aí ele fez sucesso, ele começou a fazer sucesso. E quando Steven Wilson, do Porcupine Tree, remixou o disco, aí sim que ele foi fazer mais sucesso ainda, porque ficou uma versão muito mais polida, muito mais, né, encorpada, com a masterização melhor. E o disco aí sim começou a fazer um sucesso póstumo. A versão agora remixada do Steven Wilson do Porcupine Tree foi lançada na ocasião do que seria o aniversário de 80 anos do Richard Wright em 2023, né? Se você não ouviu ainda esse disco, Wet Dream, faça um favor a você mesmo e corra atrás, cara. Na internet tem. Eu não tenho a cópia física, eu baixei há alguns anos atrás e volta e meia eu tô vendo. Para fazer esse vídeo eu dei mais umas 2 ouvidas nele e devolvi de novo, porque realmente o disco é fantástico. Então tá aí um vídeo falando sobre esse disco formidável do Richard Wright, que tem, cara, muito a ver com Pink Floyd. Às vezes eu fico fazendo um exercício de que se pegasse assim, é claro que o The Wall e o Animal são trabalhos fechados, né? São trabalhos fechados dentro de si mesmos, esses discos. Mas eu fico imaginando se fossem colocadas essas músicas do Richard Wright e algumas músicas do David Gilmour, do seu disco solo, né? E como você sabe, né, foi gravado também no mesmo estúdio, no Superbad Studio. Foi gravado, David Gilmour começou a gravar uma semana depois que o Richard Wright terminou as gravações, né, do seu disco, em 78.
Eu fico imaginando se pegasse algumas músicas ou do Animals ou do The Wall e colocassem junto com as músicas do David Gilmour e do Richard Wright desses discos de 78, como seria interessante, cara, de repente seria um disco até mais Pink Floyd dos anos 70 do que foi aí o Animals e o The Wall, que tinha suas caras próprias, né? Ou seja, a cara do Roger Waters. Na França tem uma versão rara desse disco. Saiu um compacto com um lado vinha essa música qual a música? É Drop In From The Top, e a música do lado A, do Richard Wright, esse compacto francês, o compacto amarelo, vem de um lado o Drop In From The Top, do Richard Wright, o lado A, e o lado B, a música do David Gilmour, No Way, do seu disco de estreia, de 1978. Ficou a música do Richard Wright e a música do David Gilmour, uma de cada lado no compacto francês. Interessante, eles pensaram nisso, né? Então ficou muito legal. Tá aí, galera, você que já ouviu, conhece esse disco, gosta desse disco tanto quanto eu, dá o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e comente, compartilhe, tá beleza? Até o próximo, forte abraço.